Amado e queridos irmãos, e todos aqueles que me assistiram a esse vídeo, desta tarde feliz, começo de noite, eu faço um tipo de devoção com ensinamento da santa, genuína e pura palavra. Quero neste dia feliz, abençoado, destacar um aprendizado, sabendo que todos nós já conhecemos bem a palavra, todos aqueles que me assistem conhecem a palavra e o poder da palavra. Mas o ensinamento que eu quero falar nesta noite ou tarde é para obreiros aqueles que estão a caminho, chegando, porque nós que somos mais antigos, temos mais experiências, como obreiro, como pastores, como leitor da palavra, temos um prazer de passar adiante. E aqueles aprendam como viver, e como vive, e como pode ser os obreiros. Experiência. Aquilo que eu sempre falo, que tempo de crente, tempo de obreiro, tempo de ministério, não é salvação, mas é experiências. Para aqueles que estão em começo de ministério, é bom que fique na expectativa nesse vídeo que eu vou distribuir, eu vou falar, para quer dizer, melhor ensinando como tem que proceder e onde tem que aprender para viver na casa do Senhor, ensinando o rebanho, o seu rebanho. Primeira experiência. Eu quero tocar em parte da experiência na santa palavra de Deus, nas profecias do Antigo Testamento, que também é chamada. Lembra que em outro vídeo que eu falei sobre ministério? É isso que nós temos que falar. Nesse ponto principal, de uma parte ministerial. Uma parte que podemos contar com a presença do nosso Deus na direção do Espírito Santo. O profeta Ezequiel era um anjo. Quando você vai lá no capítulo 1 de Ezequiel, nós encontramos ele símbolo de anjos. Deus preparando, porque é conselheiro. E o que é o obreiro? É o anjo da igreja, é aquele que assume a responsabilidade, conforme nós sabemos. Lembra lá de Apocalipse, que manda olhar, observar o anjo, assim falou, ou assim fala o anjo da igreja, o anjo que está na igreja tal, nas cartas e na igreja lá do Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia. Vamos considerar que Ezequiel é um deles. Ou seja, o anjo é um deles? Não, mas nós temos o símbolo do anjo da igreja do Senhor, assim como estava referindo-se lá no primeiro capítulo e versículo de Ezequiel. Nós encontramos Ezequiel capítulo, agora vamos para o capítulo 47 de Ezequiel. Aí é onde está a história, aí é onde está o preparo, aí é onde está como proceder. É claro que eu não sou contra a chamada de um ministro, mesmo na sua infância, chamar para o ministério, chamar para ministrar ou presidir uma igreja. Não, não sou contra. É claro que Deus chama, capacita, envia e se responsabiliza. Mas nesse caso aqui, é diferente. Está faltando experiência. Onde buscar experiência? É passar pela moeda, passar pela prova. Que prova é essa? A prova está em Ezequiel capítulo 47, do versículo 1
ao 12. São 12 versículos para a nossa regra de fé e base. Aprendam. Vou recapitular. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 12. Vamos ver o que diz. As torrentes de água purificadoras. O que é purificadoras? Nós encontramos, se purifica, é passando pela prova, é passando por aquilo. Nós encontramos, para não tomar o tempo, mas eu quero que você veja claramente as torrentes de águas purificadoras, como começa. Depois que saiu, diz a palavra, ele passou, encontrou um rio de águas. Que águas? Águas que purificava, águas purificando. E passou, tinha que atravessar. Lembra de prova? Lembra que você passa pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto grau de aprendizado, de todos sem provas, nos dias atuais, para você aprender. E para que é melhor? Dizendo, você, para chegar, ter base, ter fundamento, experiência, ter passado pelo estágio esse de prova, estágio esse de conhecimento. E o conhecimento você aprende com o tempo. Diz a sua santa palavra que ele passando pela água e levando, encontrou a torrente de água purificadora, saindo de onde? Primeiro, ele passou, atravessou águas que davam pelas... No começo, as águas estavam abaixo, estavam pelos tornozelos. Estava passando pelas águas, ainda não estava na canela, diz o homem. Diz a profecia. Diz as profecias. Depois de água, estava nos joelhos. É o que diz. Depois passou, deu para andar. Enquanto isso você está andando, está caminhando. Claramente, não está pesado. Não, mas lá vem prova mais forte que você tem que passar. Água que estava dando pela cintura. Olha lá a dificuldade. A água se estava dando pela cintura. Passou claramente? Passou nessa prova? Sim. Isso é uma simbologia que eu estou falando, dentro da palavra. A água que dava pela cintura. É pesado? É. Porque quando as águas estão na cintura, para os pés, que está em terra ainda, ele está difícil. Está ficando mais pesado ele passar. Porque a metade do corpo está nas águas. Está difícil. Mas mesmo assim ele passa. Prolonga, vai-se até mais. A água que dava nos peitos. A água que dava subindo ao peito. Olha lá a dificuldade, já está mais difícil. Tem que passar para ser aprovado. Veio mais, águas que davam pelo pescoço, vamos dizer. Aí está mais difícil. Na frente você encontra águas que estava dando, não dava dando para andar, tinha que passar a nado. É difícil? É. Está nadando? Tá, porque está levando, está dominando a água, está dominando todo o seu corpo. Mas você tem que estar preparado para assim fazer. Até chegar do outro lado. E do outro lado, você passando por tudo isso que você está passando, quando chegar do outro lado, você vai encontrar as bênçãos. Quero que tinha do outro lado, vamos ver. Lá nos últimos versículos, você encontra, e junto ao ribeiro da margem, de uma e a outra banda, subia todos a terra, atravessar, que há frutos esse, é quem está no seu ministério. Todo o versículo 12, quando você passar do 1 até o versículo 12, é que você vai encontrar os frutos. Frutos de quê? Do seu trabalho. Frutos do seu aprendizado. Fruto das suas boas obras. Aquilo que nós já
conhecemos claramente a dificuldade por onde você passou. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora me resta-me a coroa da justiça. Esse que o reto juiz me dará nos últimos dias. Não só a mim, aí já é para nós, mas para todos aqueles que assim o fizerem, que assim o perseverar, que assim o fizerem. Quem foi o apóstolo Paulo? Não foi o obreiro? Passou por luta? Teve aprendizado? Foi transformado? Sim. Quem preparou ele? Foi o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo que estava com o apóstolo Paulo, está comigo, com a minha pessoa, está com você, obreiros novos da Santa Palavra do Senhor, que se responsabiliza. Zela, porque a igreja do Senhor precisa de pessoas, pastores, obreiros, que zelem pela palavra e tenham amor, não somente o patrimônio, porque o patrimônio não é seu. O patrimônio da igreja não é seu, o patrimônio da igreja não é dos membros, o patrimônio da igreja é do Senhor. A alma é do Senhor. Por isso, não buscai coisa, riqueza na terra. Muitas e muitas pessoas, que são poucos, são muitos, visam mais o bem material que vai deixar. Quando ele for para a glória, dormir com o Senhor, descansar nos braços do Senhor, no seio de Abraão, ele vai levar? Não. O que é que ele leva? É boas obras. O que é que ele leva? É o amor que ele deu às almas, o trabalho que ele fez, o que ele passou, para que ele possa falar conforme falou o apóstolo Paulo em suas últimas horas de vida. Porque a casa do Senhor é uma casa de oração, não de negociação. A casa do Senhor é uma casa de poder. Então vamos zelar por ela. A casa do Senhor é uma casa que o homem busca a Deus, é adorar. Oração, casa de oração, de adoração, a mesma coisa de consagração. Consagrar o quê? Consagrar é ter vida digna. E ação é o quê? Valores. Lembra que a oração é apresentar valores, apresentar os seus valores. Onde é que está o seu maior valor? É na terra? Não. O seu maior valor está na sua alma, ou a alma, aquela que está nos pés do Senhor, que tem uma vida de oração e consagração, que tem uma vida digna para que o Senhor possa receber tudo aquilo que ele faz. Mas se ele puxar, levar ao lado diferente, levar para o lado do bem-estar, está difícil. Eu costumo falar que o pastor é preparado para sofrer. É diferente, não. Aquele que diz que a minha igreja não sofre, a minha igreja... Então está faltando alguma coisa que o inimigo não está atacando. O pastor, presidente de uma igreja, o pastor que milita na obra do Senhor, com amor, com caridade, ele passa. Enquanto na vida terás tribulação, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, foi o que o Senhor falou. Mas para vencer, tem que passar pela prova. Não adianta você querer criar confusão. Não adianta você querer ser o maior. Não. Você tem que ser o menor. Tem que ser o menor. Agora com autoridade. Autoridade essa que nós encontramos na Bíblia. Autoridade para com seus membros, falando com amor, falando com carinho, não desprezando as viúvas e colhendo os órfãos. É o que diz a palavra. Isso é para os pastores novos, que ainda não passaram por a torrente de águas purificadoras. Ele está em pecado? Não. Mas não está com experiência para ministrar. Sempre aquele que ministra tem que ter experiência de vida. Não precisa ser sábio, não precisa ser um teólogo, não. Mas precisa ter o Espírito Santo fazendo a obra. E ele não ultrapassar nos limites, porque quando aquele
líder, quer ultrapassar o limite, o Espírito Santo se afasta. Porque o Espírito Santo, quando o homem quer agir por si próprio, o Espírito Santo se afasta. Que o Espírito Santo está na terra, é que diz a palavra, convertendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você não pode fazer um pré-julgamento desapropriado, sem experiência, não. Você tem que fazer um pré-julgamento e julgar a si mesmo. É o que você fala sobre o livre-arbítrio. É quando você fala sobre você fazer uma causa de julgamento. O que é julgar? É fazer aquilo que você sente de si próprio. Posso dizer você como um juiz leigo no assunto. Como é isso fazer? É fazer a sua arbitragem. Arbitrar é julgar. É aquilo que o pastor tem que fazer. Nós sabemos claramente. Nós sabemos que tem que ser assim, dessa maneira. É julgar aquilo que está em plena consciência e sabendo que está certo. Mas julgar a si e julgar não a pessoa. Mas o julgamento é os atos. Nós não julgamos. Nós não julgamos a pessoa. O artigo 9.307/96, que fala de arbitragem, é isso. É o artigo do nosso Código Civil. Nós encontramos no artigo da lei da arbitragem. 9.307/96. Vê lá. É julgar as causas. É julgar a causa, não a pessoa. Nós temos que fazer esse julgamento. E lá no artigo, no parágrafo 18, diz assim, que sabemos que, assim procedendo, não cabe recurso. Agora, é o que nós temos que fazer. De uma maneira que não cabe recurso para a instância superior. Não cabe superior. É que não cabe recursos. É o que nós temos que fazer, temos que adotar. Vamos agora falar sobre esse termo, como terminar. Terminando o conselho que você não desista. Você tem chamada, você tem uma boa aparência espiritual, tá? Não é aparência aparência física, não. É aparência espiritual, zelando pela obra do Senhor, como manda a sua santa palavra. Agora, Senhor, eu quero encerrar por aqui, orando a Deus nesta noite, que você seja feliz, seja abençoado no seu ministério. Estou falando hoje para as pessoas que querem chegar ao ministério de pastor. É claro, pastor é aquele que apacenta. Lembra que eu te falei de um pastor muito abençoado, que já passou por nós, que existem pastores que apacentam a ovelha, e outros paucentam nas ovelhas. Era o que dizia o pastor Valdir Neves, lá da Assembleia de Deus de Cordovil, o qual eu tive um prazer de conviver com ele 5 anos. Não como membro da igreja, mas ele como meu professor de seminário. E é isso. Hoje está na glória. Não tenho dúvida nenhuma que ele combateu o bom combate, que ele acabou sua carreira, mas guardou a fé e com certeza está recebendo, já está de posse, ou da coroa que está preparada desde a fundação do século para ele. Porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E aguarde esses 3 itens para a sua regra de fé e base e servir na casa do Senhor. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Porque Ele é tudo. Ele não é só mesmo Deus em si próprio. Nós sabemos que Ele não é Deus, não é só onisciente. Não. É só isso? Não. Será que
Deus só, ele é infinito? Não. Deus é existente somente? Não. Ele é pré-existente. Mas, pastor, onde é que você sabe que ele é pré-existente? Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face da terra. O Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Pronto. Aí. Onde eu vamos mais? Ainda antes que houvesse dia, eu sou o Senhor, operando ele. Quem impedirá? Isaías 43, 13. Nós sabemos que era isso ele. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Aí está. Isso é a primeira parte. E com essa eu vou encerrando, deixando que uma oração para que Deus te abençoe nesse final de semana. Tenha um trabalho abençoado em sua casa, visitando, abençoando, guardando nessa quarentena, até passar. E não falando dos governos. Não. Por que não? Porque diz a palavra do Senhor que cada nação só tem o governo que merece. Eu, você, nós merecemos o governo que temos. Cada um só tem o governo que merece. Não quero falar nessa parte política, mas eu quero dizer que você se conforme, aprenda, viva a sua santa palavra, ou seja, a palavra do Senhor, pensando no melhor. E o melhor é lá na glória, quando você chegar e cumprir com todos os seus deveres aqui na terra, e for chamado para a glória do Senhor, para com ele morar, para descer, para julgar também, que você também vai julgar. Vai julgar onde? Diz a palavra do Senhor. Você vai julgar, meu amado e querido irmão, você vai julgar Israel. Você tem um poder grande para julgar. Quando o Senhor, na sua vinda gloriosa, quando ele vir julgar as nações, você esteja presente, eu esteja presente, a sua igreja, a nossa igreja, as igrejas do Senhor, toda presente para julgar o mundo com suas concupiscências que já passaram. Oramos ao Senhor, amado Deus e Pai. Te dou graças, Senhor, por essa tarde feliz em que gravamos a Tua palavra, esse vídeo, Senhor, que aqueles que nos ouvem, Senhor, mesmo com a minha pouca sabedoria, mas que ele sirva de bem, de aproveito, para aqueles que guardem os versículos e o texto lido que aqui passei para os irmãos, mesmo que eu não tenha tido condições de ler corretamente, mas que todos recebam, Senhor, essa palavra, e seja feliz em todos os dias da sua vida, em seu ministério e por onde passar, onde distribuir a palavra, administrando com amor e fidelidade, assim sendo. Deus te abençoe e te guarda, e Deus te dê a bênção gloriosa para você e todos os seus, e todo o seu ministério seja abençoado. Amém. Graças a Deus.